todos aqui, tá bom? Hoje nós vamos estar aqui, o Léo e eu, apresentando para vocês o significado da sigla hoje LGBTQIA+, tá bom? Utilizada para se referir à comunidade, tá bom? Estaremos explicando o significado de cada letra para vocês entenderem, né, que compõe aí a sigla. E me apresentando para vocês, tá? Eu sou a Alex, eu sou analista de cultura aqui da HDN, no time de RH. Tenho 26 anos, moro atualmente em Cabreúva, tá? Tenho 3 gatinhas e um cachorrinho, muitos fofinhos. E eu moro com meu namorado, tá bom? Eu namoro com outro homem, então eu sou gay, tá bom? Agora eu passo pro Léo se apresentar, por gentileza. Hello, para quem não me conhece, eu sou o Léo, trabalho aqui na HDN há um pouquinho mais de 2 meses como analista de marketing. Não vou falar minha idade, vou pular essa parte. Estou morando em Mogi Guaçu, mas de vez em quando vou para Campinas ver o pessoal lá na HDN. E eu também me considero uma pessoa gay, tá joia? E a gente vai começar então falando um pouquinho do questionário. A gente teve um questionário no começo do ano, era um questionário LGBTQIA+, que foi feita uma pesquisa para entender o nível de conhecimento e interesse das pessoas sobre esse tema. O questionário ele foi desenvolvido pela Carol, pela Gabi, e teve apoio também da Rebeca, do Iri, e do time de marketing e do time de people também. O intuito desse questionário era realmente criar uma ação para a gente criar ações de conscientização para fomentar o respeito e trabalhar a diversidade e a inclusão dentro da HDN, tá? E aí uma das perguntas realmente foi essa: se você sabia o que significava a sigla LGBTQIA+, né, Alex? Isso, exatamente. Nós tivemos 67 pessoas participando ali, né? Responderam ali o questionário, cerca de um terço da empresa, tá? E o resultado que nós tivemos foi que 45 pessoas sabiam o que significava a sigla, 6 pessoas não sabiam sobre o significado da sigla e 16 pessoas possivelmente sabiam o que significava a sigla. Outra questão do questionário, que também a gente vai estar abordando, porque não tem como falar da sigla sem abordar isso, é sobre orientação sexual, identidade de gênero, sexo biológico, expressão de gênero e opção sexual. Opção sexual foi colocado de propósito no questionário, ele até tá com aspas aí, porque opção sexual é um termo que não se utiliza, tá bom? Já começando aí a aprender as formas corretas. Opção sexual, então, não utiliza porque não é uma opção sexual. Ninguém opta por ser gay, ninguém opta por ser bissexual, ninguém opta por ser trans. Então, o termo correto é orientação sexual. Aproveitando esse gancho, também o termo homossexualismo, como é muito comum algumas pessoas utilizarem, ele também não existe, ele não é utilizado, porque o sufixo ismo ele remete à doença, como por exemplo, alcoolismo, daltonismo, reumatismo. Então, lá, há um pouquinho mais de 30 anos atrás, em 1990, a Organização Mundial de Saúde ela tirou o homossexualismo da classificação internacional de doença, porque sim, antigamente, acreditem ou não, era considerado como doença, tentavam-se tratamentos, etc e tal. Mas então, qual que é o termo correto? O termo correto, então, é homossexualidade, tá joia? Então, agora a gente começa a partir para siglas. Exatamente. E acho muito importante, antes de trazermos para vocês o significado das letras que compõem a sigla hoje em dia, é importante dizer que a sigla iniciou aí como GLS, tá bom? Nos anos 80 e 90, a comunidade era nomeada como GLS e a sigla falava apenas dos gays, das lésbicas e dos simpatizantes. E os simpatizantes eram pessoas heterossexuais que apoiavam as causas gays. Sim, porque antigamente não era normal permitir às pessoas que não eram heterossexuais de ter ah, as suas. Desculpa. Ah, Não era visto como normal as pessoas é, serem dessa comunidade, né? Ter a sua sexualidade fora do armário. isso. Então, a gente colocava também simpatizantes na sigla. Com o tempo, o S, ele deu espaço, foi substituído ali pela letra B e pela letra T, tá bom? Para a gente poder formar a sigla GLBT ali no ano de 2000, tá bom? A sigla falava dos gays, das lésbicas, dos bissexuais e também dos transexuais, tá bom?
Com o passar do tempo, vimos que a sigla, quando era citada, ela remetia muito à visibilidade era muito ainda, recorrente aos homens gays. Então, para a gente poder dar espaço e voz às mulheres lésbicas também, que eram um elo mais frágil, nós trocamos aí houve a mudança das letras G e L, dando espaço para a sigla que a gente conhece hoje, LGBT, e futuramente que nós vamos explicar agora, LGBTQIA+. Hoje a sigla ela foi instituída assim, LGBTQIA+, mas ela continua em transição. A gente vai abordar basicamente sobre estas siglas, né. Você vai ver que vai ser um pouquinho mais abrangente. Então vamos começar com a letra L. A letra L, que a gente já viu, remete às lésbicas. Mas quem são as lésbicas? Lésbicas são mulheres que sentem atração por outras mulheres. Aqui temos o exemplo da Daniela Mercury e da atriz Nanda Costa. Bom, falando da próxima letra, que é a letra G, nós temos aí, como havíamos dito, os gays, que são homens que sentem atração por outros homens. Então nós temos como exemplos o Paulo Gustavo e o Lulu Santos. Tá fácil daqui, né? Vamos continuar então. Vamos à próxima letra então, que é a letra B. A letra B, como vocês já viram, é dos bissexuais. Mas quem são os bissexuais? São pessoas que sentem atração por ambos os sexos, não necessariamente ao mesmo tempo. Tá joia? Temos aqui a Fernanda Souza e a Ludmilla. A gente vai falar assim, nossa, Fernanda Souza. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho disso. Bissexuais não são pessoas indecisas, tá? Elas não estão, eu não sei se eu gosto de homem, eu não sei se eu gosto de mulher. Não, elas sentem atração por ambos os sexos. E não é porque ela está se relacionando, vamos supor que a Fernanda Souza ela está se relacionando com homens, não torna ela hétero. Ou ela está se relacionando com uma mulher agora, isso não torna ela lésbica, ela continua sendo bissexual. Só que agora a gente precisa fazer uma pausa para a gente, antes da gente continuar as letras, a gente precisa fazer uma pausa aqui, porque a gente precisa explicar algumas coisinhas que é a identidade de gênero, né, Alex? Isso, exatamente. Acho importante a gente começar explicando para vocês o que é a identidade de gênero, que nada mais é do que a maneira como você se enxerga, como quando você olha para o espelho, o que você vê, se você se enxerga como um homem, como uma mulher, às vezes como mais de um gênero que vocês também estarão entendendo um pouquinho mais para frente que existe, tá? E isso é totalmente diferente do sexo biológico. E o sexo biológico é a sua genitália, tá? O sexo biológico foi o órgão na qual vocês nasceram, de macho, fêmea ou até mesmo intersexual, nascendo com outras variações genéticas. Então, a identidade de gênero ela é diferente do sexo biológico. Então, isso é um ponto muito importante para a gente continuar o nosso workshop, para vocês entenderem isso. Então, eu preciso que vocês separem isso, tá? Identidade de gênero e sexo biológico. São duas coisas totalmente distintas. E aí, uma parte do questionário perguntava se você sabe o que é cisgênero. E aí tivemos uma porcentagem que diz que sabe, mas tem algumas pessoas que ainda têm uma certa dúvida do que é o cisgênero. Então, falando de identidade de gênero, o cisgênero, ele se identifica com o sexo que ele nasceu. Então, eu, por exemplo, eu me identifico como homem e eu nasci com sexo masculino. Então, isso me torna uma pessoa cisgênera. Também tivemos no questionário ali uma perguntinha dizendo se você sabia o que significava transgênero, tá bom? Uma grande porcentagem disse saber e uma pequena porcentagem disse não saber ou talvez saber o que significava essa palavra. Então trouxemos para você aí a explicação, tá bom? A palavra transgênero vem da pessoa que não se identifica com o sexo biológico na qual ela nasceu. Então nós temos como exemplo uma mulher trans que nasceu com sexo biológico masculino, então foi ali denominado pelo médico, pelo doutor, que seria um homem quando crescesse. Porém, em algum momento da vida, essa pessoa se olhou no espelho e se viu como uma mulher. Nisso, ela se identificando como uma mulher, ela passou a ser uma mulher transgênero. Temos também o caso. Ai, desculpa, amigo, pode Não, vai continuar, falando. perdão. É que Ah, é. agora a gente vai abordar mais sobre a letra, a gente vai Isso. voltar nas letras, agora a gente vai abordar mais sobre a letra T, que agora ficou um pouquinho mais claro na cabecinha, né? Exatamente. E trazendo a letra T,
dando continuidade, são pessoas que não se identificam com o sexo biológico, e a letra T ela também abrange 2 outras palavras, tá bom? Que seriam travesti e transexual, tá? A palavra transexual, ela caiu em desuso, uma vez que ser trans está ligado a gênero e não a sexualidade, tá bom? Como travesti trouxemos exemplo a Lina e como uma pessoa transexual, transgênero, trouxemos o Tammy Gretchen. Muitos se perguntam qual é a diferença entre uma mulher trans e uma mulher travesti, tá? A diferença que hoje a gente usa como mais aceita é que a mulher travesti é um termo político, tá? Uma vez que toda vez que a gente diz que a pessoa, a mulher é uma mulher travesti, ela está muito associada à marginalidade, à prostituição. Então isso virou um termo político, onde a mulher travesti ela não se identifica nem como uma mulher, nem como homem, mas sim como travesti. Acho legal também dizer que muitos questionam se a mulher trans é a mulher, né, que passou pelo processo de mudança de sexo e a mulher travesti ainda não passou por essa mudança. E não, gente, vale ressaltar, tá, que ambas são mulheres, tá bom? E o termo trans e travesti é mais um termo político. Muitos, inclusive, podem se denominar mulher trans sem ter passado pela mudança de sexo, seja por questões financeiras, políticas, por se sentir à vontade com o corpo que tem hoje, tá bom? E só mais um pontinho que não existe homem travesti, tá bom? Então, por se identificar muito mais com o universo feminino, o pronome a ser utilizado é a travesti e não o travesti, tá bom? Legal, olha nós na pausa de novo, para ser o mais didático possível. Então a gente já falou de identidade de gênero e de sexo biológico. Agora vamos falar de orientação sexual, Alex. Isso mesmo. A orientação sexual agora nos traz por quem nós sentimos atração, por qual gênero nós sentimos atração. Então, isso corresponde a você ser homossexual, heterossexual ou bissexual. É legal. Então agora a gente vai fazer um gamezinho aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro ainda, para ser ainda mais didático, para ver se vocês compreenderam sobre identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. A gente fez aqui uns cardzinhos para ficar mais claro. Se houver alguma dúvida, deixa anotado. E aí, no final, vocês podem tirar essa dúvida se ela não for esclarecida durante o workshop, tá bom? Porque eu realmente não estou conseguindo ler aqui as dúvidas. Mas anota aí, e aí no final a gente tira todas as dúvidas. Então, vamos começar aqui, ó. Agora, para ser bem didático mesmo, é como se fosse um joguinho. Temos aqui uma pessoa, vocês conhecem ele, Will Smith, o cara do tapa. O Will Smith, então, ele se identifica como homem. Então, identidade de gênero dele é homem. Logo, podemos dizer, então, que o Will Smith é um homem. Então, a gente define o que ele é pela identidade de gênero. O Will Smith, ele nasceu com sexo masculino. Então, se ele se identifica com o sexo que ele nasceu, podemos dizer que ele é um homem cis. Prosseguindo aqui, sobre a ele sente atração por mulheres. Então, sua orientação sexual é hétero. Por ser um homem que sente atração por mulheres, Will Smith é um homem cis hétero. Beleza? Isso. Temos também a maravilhosa, que todo mundo deve conhecer, que é a Thaís Araújo, tá bom? Uma atriz. E a Thaís, ela se identifica como uma mulher, tá? Ela, quando ela olha no espelho, ela vê uma mulher. A Thaís, ela nasceu com sexo biológico feminino, tá bom? Então, por ela se identificar com o sexo biológico na qual ela nasceu, ela é uma mulher cis, tá bom? Quanto à orientação sexual da Thaís, nós dizemos que ela é hétero, por ela sentir atração pelo sexo oposto ao dela. Então, como ela sente atração por homens, ela é uma mulher hétero. Vamos agora para o Lulu Santos. O Lulu Santos, cantor, ele se identifica como homem. Então, Lulu Santos é homem. Nasceu com sexo masculino, então é um homem cis, porque ele se identifica com o sexo que nasceu, só que ele tem atração por homens. Então, o homem sente atração por homens, ele é gay. Então, Lulu Santos é um homem cis gay. Isso. Continuando, nós temos também a Daniela Mercury.
uma cantora, tá bom? E a Daniela ela se identifica como uma mulher, porque quando ela se olha no espelho, ela vê uma mulher, tá bom? E pela Daniela ter nascido com sexo biológico feminino e se identificar com esse sexo biológico dela, ela é uma mulher cis. A Daniela, ela sente atração por mulheres. Então, por ela sentir atração pelo mesmo sexo que o dela, ela é uma mulher lésbica. Agora a Fernanda Souza. A Fernanda Souza, acho que muita gente não sabia que ela era bissexual, mas a Fernanda Souza é uma mulher, então ela se enxerga como mulher, então ela é uma mulher. Ela nasceu com sexo feminino, então ela é uma mulher cis, porque ela se identifica com o sexo que nasceu. E agora sobre a orientação sexual dela. Como vocês sabem, ela foi até casada com o Tiaguinho, porque ela sente atração por homens. É, não sei o que houve, o relacionamento não deu certo, ela separou e ela acabou conhecendo uma moça. E ela também sente atração por mulheres, porque ela é bissexual. Então, Fernanda Souza é uma mulher cis bissexual. Exatamente. Agora, nós temos a Duda Salabert, que é uma vereadora, tá bom? A Duda, ela se enxerga como uma mulher, ela se entende como uma mulher, tá? Quando ela olha no espelho, ela vê uma mulher. A Duda nasceu com sexo biológico masculino, tá bom? Então, por ela se enxergar como uma mulher, mas não se identificar com o sexo biológico dela, a Duda é uma mulher trans, tá bom? A Mesmo a Duda sendo uma mulher trans, a Duda sente atração por mulheres. Então, a Duda é uma mulher trans lésbica. Lembrando para vocês que a gente tira a definição de lésbica porque ela é uma mulher que sente atração por mulheres. Sempre tem que olhar por como ela se enxerga, tá? Pela identidade de gênero, o que está lá em cima. Então, seguindo aqui, a gente tem aqui o Paulo Vaz, que ele é um policial. O Paulo, ele se identifica como homem, então logo podemos dizer que ele é homem, independente de qualquer coisa, ele é homem, é, mesmo tendo nascido com o sexo feminino. Então, como ele se enxerga homem, mas nasceu com o sexo oposto, ele é um homem trans. O Paulo aqui, no caso, a orientação sexual dele, ele sente atração por homens. Como ele é um homem que sente atração por homens, ele é um homem trans gay. Tá fácil agora, né? E se mais um exemplo para vocês, nós temos o Tammy Gretchen, tá bom? É um ator muito conhecido pelo Brasil, tá? Então o Tammy, ele se identifica, ele se enxerga como um homem, tá bom? Eu sei que muitos conheceram quando ele ainda era a filha da Tammy Gretchen, mas é muito importante dizer que ele se sente um homem, tá bom? Então ele é um homem. O Tammy, ele nasceu com o sexo biológico feminino, mas não se identifica com esse sexo biológico. Então ele é um homem trans. É muito importante dizer que o Tammy, ele, por estar hoje casado com uma mulher, isso não faz da mulher dele uma mulher lésbica, sendo que o Tammy é um homem hétero, porque ele é um homem e sente atração pelo sexo oposto, o feminino. Então, ele é um homem hétero, tá bom? É importante ressaltar também que, mesmo no caso da Duda Salabert, estando ali namorando uma mulher, a esposa dela não é vista é, como uma mulher hétera, tá? Sim, como uma mulher lésbica. Assim como a esposa do Tami é vista como uma mulher hétero. Legal. Agora vamos para uma personalidade muito famosa que todo mundo conhece, gera questionamento. Temos aí mais conhecido como Pablo Vittar. Pablo Vittar, vocês acham que é o quê? Fica aquela dúvida, né? Ah, eu acho que Pablo Vittar é isso, é aquilo. Não, mas o Pablo Vittar. Eu queria ler o chat aqui, ver o que que a pessoa tá achando. Deixa eu ver se eu consigo. O que que vocês acham que é? Manda aí. Acho que eu consigo ler agora. Deixa eu ver o que que a galera vai achar. Vamos lá. Agora é com vocês, galera. Vamos lá, manda aí. Manda no chat aí. A Ana sabe, a Ana não pode, porque a Ana já viu a apresentação. Muita gente fala aqui, ó, travesti cis gay. Travesti cis gay, será? Na verdade, o Pablo Vittar, ele não é travesti, não é trans. Na verdade, Pablo Vittar é uma drag queen. Drag queen, o que que é? Uma expressão artística.
Ele não tem ligação de gênero ou orientação sexual. Então você pode ser, assim como a Glória Groover. Então, na verdade, eles são personagens. Glória Groover é uma coisa, o Daniel, que é o ator que faz a Glória Groover, é outra coisa, são personagens, tá? Então você pode ser drag queen sendo um gay, você pode ser homem gay, homem cis hétero, você pode ser mulher, inclusive no filme Nasce uma Estrela, se vocês chegaram a ver com a Lady Gaga, no começo do filme ela performa como uma drag queen uma mulher cis, hétero, fazendo uma drag queen. Vocês chegaram a ver o filme. Então, é uma expressão artística drag queen, tá joia? Então, vamos seguir então agora com as letras, partindo agora para a letra, né, Alex? Agora falar do que ia mais. Isso. Então, agora que nós entendemos ali o que que é o L, o que que é o G, o B e o T, nós ainda temos o QI a mais na nossa sigla, tá bom? Que gera muita dúvida. Então, iniciando aqui pela letra Q, nós temos o Q de queer, tá? Que são pessoas que elas não se identificam com o padrão de heteronormatividade que foi imposto ali pela sociedade, tá bom? Então, queer era antigamente uma ofensa americana, tá bom? Que foi ali uma palavra ressignificada hoje, dando um espaço aí na nossa sigla, tá bom? Assim como muitas outras ofensas que o pessoal ainda usa e que nós ressignificamos aí a palavra para virar um elogio ao invés de uma ofensa, tá bom? O queer é uma pessoa que pode ser qualquer um. Pode ser um homem cis hétero, pode ser um homem cis gay, pode ser uma mulher cis hétero, uma mulher trans. Não importa quem seja, você pode se denominar um queer simplesmente por não concordar com a heteronormatividade da sociedade, tá bom? Pode estar ali transitando entre os gêneros. Então, é uma pessoa que não concorda com os rótulos. Pausa para o cafezinho, obrigado. Daqui a pouco a gente. Brincadeira. Voltando então aqui, tá claro? Tá bem claro, porque a gente vai acrescentar mais uma questão aqui. Então, a gente já falou de identidade de gênero, já falou de orientação sexual e de sexo biológico. Agora o Alex vai explicar um pouquinho sobre a expressão de gênero. Exatamente, gente. E temos a expressão de gênero, sendo uma forma como você se expressa, como você manifesta publicamente a sua identidade de gênero, seja o seu cabelo, seja as suas roupas, seja a maneira que você o seu jeito, a sua forma de falar. Então é como você se expressa e como você permite o outro te ver. Então nisso nós temos homens, mulheres e as pessoas não binárias, que antigamente eram denominadas como os hermafroditas. Nossa, mas então explica um Ó, pouquinho mais do não binário para nós. maravilha. Então nós temos hoje aqui as pessoas não binárias, tá bom? Que são pessoas que elas não se veem dentro de nenhum dos gêneros impostos. Então não é nem homem e nem mulher. É alguém que transita entre ambos os gêneros, tá bom? Seja utilizando roupas que são denominadas de homem e roupas que são denominadas de mulheres, usando maquiagens e tênis, um sapato social. Então, são pessoas que elas não se limitam ao coisas de meninos e coisas de meninas, tá bom? Antigamente nós tínhamos o termo, inclusive, o andrógeno, tá bom? Só que esse termo ele caiu em desuso, tá bom? Dando espaço aí para os não binários, até por questões de andrógeno não soar como algo positivo, mas sim como negativo. Legal, então vamos seguir então nas letras aqui. Agora a gente vai para a letra I. Tô parecendo a Xuxa já. Bom, no I, nós trazemos aí o pessoal que é intersexo, tá bom? O intersexo são pessoas que nasceram com uma variação genética diferente da que a gente conhece, seja o XX de macho e o o XY de macho e o XX de fêmea, desculpa. Então, hoje, a ciência, a biologia, ela identifica mais de 40 variações genéticas, sendo elas entre XXX, XXY, XO, apenas X, XXX. Então, hoje nós temos 40 variações genéticas, inclusive o intersexo, ele pode ser uma pessoa que nasce com essa variação genética tanto externa quanto interna, tá bom? Então, pode acontecer da pessoa nascer com ambos os sexos biológicos, pode ser uma variação interna. Então, isso é uma questão de
ser variável, que hoje essas variações são a natureza. Legal. Daí quando eu fiquei sabendo, na cabeça assim, ó. Falei, caraca. Vamos para a próxima letra, então. A letra A. De amor, não. A de? Assexuais. Então, nós temos agora um espaço na nossa sigla para as pessoas assexuais, tá bom? Lembrando que essas pessoas, elas são pessoas que não sentem ou quase não sentem atração sexual por outras pessoas, independente de gênero, tá bom? São pessoas que não têm esse desejo sexual aflorado, tá? Então, só ressaltando para vocês que é possível ter um relacionamento desenvolvido num interesse romântico ou afetivo, tá bom? Independente do quanto exista esse desejo sexual, o quanto a pessoa manifeste esse desejo sexual. Mas então é uma coisa nova, isso não tinha sexual antes, tinha? Uma boa pergunta, Léo. Para vocês verem que não é uma coisa nova, nós temos como exemplo o Sir Isaac Hum. Newton, que se considerava um homem assexual por não sentir ou quase não ter esse desejo sexual ali dentro dele. Ah, entendi. Então quer dizer que assexuais, gays, lésbicas, não é uma coisa dessa geração, uma coisa que sempre teve. De maneira alguma, Léo, sempre existiu. E aquele mais ali? Que é aquele maisinho ali? Hoje nós trazemos o mais, tá bom? Terminamos a nossa sigla com mais, com um símbolo, justamente para entendermos que a diversidade, ela pode ir além de todas as letras citadas, gente. Diversidade é não ter limite, é não colocar um ponto final. Diversidade, como eu citei, é a natureza. Nós temos hoje diversos orientações, diversas identidades, tá bom? Então, nós ainda estamos, inclusive, com a letra, a sigla sendo construída, tá? Nossa sigla continua em constante construção, e nós trazemos para vocês, inclusive, uma possível futura letra participante da nossa sigla, tá? O P, que se refere às pessoas pansexuais, tá bom? As pessoas pansexuais são pessoas que se atraem por pessoas, independente do gênero. Alex, mas isso não era o bissexual? Então, o bissexual é um homem ou uma mulher que sente atração por um homem ou uma mulher. O pansexual, ele vai se sentir atraído pela pessoa que você é. Então, nós temos um homem hétero, um homem gay, uma mulher hétero, uma mulher gay, uma mulher trans, um homem trans. Independente de como você se enxergue, você pode ser uma pessoa pansexual por simplesmente se apaixonar por quem o outro é, independente do que ele veste, de como ele se expressa, da identidade que ele tem, da orientação que ele tem, tá bom? A gente tem o Reinaldo Giannichini aí, a Preta Gil e esse ator que eu esqueci o nome, é Reiner alguma coisa. Vou deixar essa lição de casa porque eu também não É. lembro o nome do ator. Gente, basicamente foi isso a nossa explicação sobre a sigla LGBTQIA+, falando um pouquinho de orientação sexual, falando um pouquinho de identidade de gênero, expressão de gênero, sobre sexo, sexo biológico. E agora chega o momento que todos esperavam, as dúvidas. Tem alguma dúvida? Surgiu alguma coisa? Alguma coisa não ficou claro? Aproveite Deixa eu agora ou já ver, pergunte mais inclusive, tarde. aqui. Estou de olho aqui no chat. Ah, a Gabi foi mais a fundo aqui, ó. Poderia ser um. Peraí, que ficou aqui na frente. Poderia ser um Sapiosexual. sapiosexual pansexual, então? Desconheço. Ah, sim, se eu não me engano, sim, tá? O sapiosexual é o fato de sentir atração, tá? Seja sexual ou romântica por pessoas inteligentes, tá bom? Ali, o sapiosexual, ele entra no símbolo do mais, tá bom? Assim como demissexual, o sapiosexual, tá bom? Uhum. Então, é uma atração romântica por pessoas inteligentes, educadas, carismáticas. Ah, sapiosexual, então é uma outra vertente, vamos colocar assim. A pessoa que Isso, sente atração por pessoas exatamente. inteligentes. Exatamente. Alguém levantou a mão ali. Calma aí, deixa Eu, eu. Carol. Vai, Carol, manda. Então, não ficou muito claro para mim a diferença entre bissexual e pansexual. Porque, por exemplo, pelo que eu entendi do que vocês falaram, o bissexual, ele vai ser provavelmente uma pessoa que vá sentir atração sexual pelos dois sexos, mas desde que a outra pessoa seja hétero ou bi também.
E aí o pansexual vai sentir atração por pessoas, por travestis, por transexuais, por bissexuais. É isso? Você quer responder, Léo? Eu respondo? Pode mandar. Tá. O bissexual hoje, ele é um homem ou uma mulher que sente atração pelo gênero masculino ou feminino. Então, o bissexual, ele vai estar ali olhando se você é um homem ou uma mulher, independente se ele sinta atração por ambos, ele tem essa distinção de homem e mulher ainda, tá bom? O pansexual, ele não vê. Vamos dizer que ele vê o que está dentro de você, o que você passa para ele ali como uma pessoa. Ele vai se apaixonar por você, independente de saber se você é um homem, uma mulher, se você é trans, se você é cis, tá bom? Foi resignado depois, assim, para entender, mas e distinguir os dois, porque o bissexual, ele tem essa atração por homem e mulher, e o pansexual tem atração por uma pessoa, independente se é homem ou mulher. Legal. Entendi. Obrigada. O Imagina! Renan, o Renan fez uma pergunta aqui. Ô, gente, vocês podem perguntar mesmo, tá? Se por um acaso nós não soubermos a resposta, vamos, olha, essa resposta eu ainda também não tenho, mas a gente vai atrás, tá joia? O Renan está perguntando aqui sobre. Peraí, dá uma puladinha. Gênero fluido. Pessoa que transita entre os gêneros seria então uma pessoa queer? Você quer responder hétero ou hétero? Não, não, Você você quer pode mandar. responder, Léo? Você está Tava mais lendo a estudado pergunta, que eu eu. tava lendo a pergunta da Ana. Aí eu falei bem no hétero. Bom, desculpa, qual foi a pergunta, perdão? Eu vou arrastar aqui para cima. Tá. O gênero fluido, pessoas que É transitam entre os sobre os gêneros seria gêneros então uma fluidos. pessoa. Sim, o queer, na verdade, é como você. É uma questão política. Então, o queer hoje ele é utilizado para pessoas que não se enxergam dentro da norma heteronormativa, tá bom? Dessa regra que é imposta pela sociedade. Então, por exemplo, a pessoa que ela flui entre os gêneros, uma pessoa que não segue esse padrão de coisas de homens e coisas de mulher, também são consideradas queer. O queer era uma ofensa para pessoas estranhas, que estavam fora do normal, do padrão. Então, qualquer um pode se considerar queer, qualquer um pode se enxergar como queer, tá bom? Inclusive pessoas fluidas, de gênero fluido, tá? Pessoas não binárias. Bacana, bacana. Caso não Gente, fique respondido, gente, é, pode colocar aí, gente. Eu não pode entendi. mandar, pode Tem que ser mandar. mais didático. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, por enquanto não. Acho Deixa eu que a galera tá arrastar. pensando. Enquanto Eu isso, eu vou tenho mais só. um. Manda. Não, é porque assim, conforme a sigla vai crescendo, ela fica mais difícil tanto de decorar quanto de falar, né? E Sim. aí tem gente que ainda fala GLS, justamente porque a sigla tá ficando muito longa, e aí, lógico, é uma forma errada, a gente aprendeu hoje aqui. E tem gente que fala LGBTQIZ+, meio Boa. que tirando sarro, mas Sim. também falando que tá ficando difícil. Tem alguma forma da gente falar, da gente abordar a comunidade sem ter que citar a sigla toda vez? Sem ser também desrespeitoso? Não Léo ou sei. eu? Eu não sei. Manda ver. Eu não sei a resposta. Atualmente é um pouco mais fácil se referir à sigla como LGBT+, tá? Porque assim, quando você não conhece todas as letras que compõem a sigla, ou você não tem tanto conhecimento da sigla, você pode estar ali falando, as pessoas LGBT+, tá bom? Eu sei que ali as siglas elas estão fora de ordens ali quando a gente usa o formato do abecedário, a sigla é grande, são letras que estão sendo ali construídas e pode ficar maior. Então, uma forma mais educada, caso não saiba, um pouco também mais respeitosa, seria dizer LGBT+, para quem não conseguir dizer LGBTQIA+. Até porque tende a crescer, né? É. Tivemos aí o Legal. exemplo do P, que está vindo aí também, possivelmente, para compor a nossa sigla. Então, é sempre em construção, a sociedade está em construção. Então, é muito importante isso também. A gente desenvolveu um questionário também para vocês responderem, baseando um pouquinho no questionário que foi feito anteriormente, até porque às vezes a gente tem essa percepção de, não, eu sei o que significa, eu sei, e aí quando você começa a imergir mais sobre o que é, você fala assim, poxa, eu acho que eu não sabia tanto quanto que eu achei que eu sabia. Eu vou passar o questionário aqui, se vocês puderem responder, ficaríamos extremamente felizes. Deixa eu só pegar aqui. Alex, se tiver aí quiser colocar, deixa eu ver aqui. Opa! O meu tá aqui. Você pegou? Não.
Eu ponho Se aqui. tiver, coloca aí, por gentileza. É o do Se alguém... Forms, né? É do Forms. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode estar mandando. A Carol está comentando aqui sobre abordar a questão dos artigos, os pronomes, né? Ele, dele, ela, dela. Quer responder, amigo? Não, pode falar. Tudo bem? Então, nós usamos os pronomes aqui, ela e dela, toda vez que a pessoa ela se identifica e ela expressa que ela é com o gênero feminino, tá bom? Então, como tivemos ali a mulher trans, a travesti, uma mulher cis, mesmo que seja hétera ou lésbica, então. Tudo que a pessoa expressa pra gente ali, tá bom? Nós temos que nós enxergamos como o feminino, nós podemos estar chamando como ela dela, né? Se caso ocorrer de vir alguma dúvida, seja vinda da expressão de gênero que a pessoa te transmita, e você não saiba como ela se identifica, seria muito legal vocês estarem perguntando de uma forma não tão indiscreta, assim, né? Que não faltasse com respeito também, tá bom? Ou até mesmo sem perguntar, buscar ali algum sinal, de repente, você vê na rede social. Tenta entender o nome da pessoa também, tá bom? O nome é muito importante. Ninguém vai me chamar de ela por ser Alexander. Então, é muito importante também vocês darem uma visibilidade para o nome e para a expressão de gênero que a pessoa passa para vocês, tá bom? Como ela se apresenta para vocês. Se ela falar, oi, eu sou o Alexander, então vocês já podem ter automaticamente assimilado que eu terei como pronomes utilizados ele, dele. É sempre bom ficar atento também, porque às vezes a pessoa ela ainda não fez a mudança de nome, o nome social, e ficar atento a isso. E se você não souber, pergunta como você gostaria de ser tratado. Não estou falando nem tanto HDN, estou falando no momento mais até abrangente no dia a dia mesmo. Tem algumas perguntas aqui sobre o pronome neutro na nossa língua. Existe algum pronome neutro? Amigo ou eu? Pode falar. Maravilha. Hoje nós estamos aí em construção, as pessoas que se denominam não binárias estão aí no processo de trazer o pronome neutro para a língua portuguesa, tá bom? Como elu, elix, tá? Delu, delix. Então, no caso de você estar ali conversando com a pessoa que ela se identifica como não binária, creio que ela possa estar ali te alertando sobre isso e vocês também possam estar se referindo a ela como essa pessoa, no caso, com o pronome neutro, tá bom? Assim como no inglês eles usam o they e o them, tá? Temos também ali o elu e o elix, tá bom? A É, Gabi colocou que é importante não colocar o arroba, até mesmo por questões de inclusão, tá bom, gente? Quando vocês colocam o arroba, muitas pessoas que têm deficiência visual, na hora que colocam ali a- como digital mesmo na computação para lerem essas palavras, o computador ele não consegue ler, tá bom? Então ou seria muito X também legal. que utilizam, né? Às vezes utilizam o O X Elix pode também. também ser muito difícil para o computador ler, tá bom? Então, se vocês tratarem como Elu, Delu, seria muito melhor até mesmo nessa questão. O Paulo tem uma questão, Paulo? Pode mandar. Tem sim. Fala, garoto. Fala, garoto. Bom, primeiro, parabéns e muito obrigado, tá? Parabéns pela apresentação aí, muito obrigado por trazerem, ficou, nossa, muito, muito bom mesmo esse workshop. É, a minha dúvida, eu mais queria ouvir um pouquinho de vocês, porque são várias, né, categorias, várias caixinhas, vamos dizer assim, e eu entendo que as pessoas elas vão se descobrindo, né? Elas não necessariamente, se hoje uma pessoa se identifica como bissexual, ou heterossexual, ou homossexual, algumas se identificam como heterossexual e vão descobrir que, pô, não era aquilo. Eu acho que, sim, existe essa transição, é a minha visão, não sei se eu posso estar errado, porque eu sou muito leigo nesse assunto. Mas como que é essa questão, até assim, questão de que idade que isso começa, como que é para você mudar? Eu tenho amigos, né, pessoalmente, eu vejo pessoas que estão ali ainda se descobrindo e eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Amigo, Interessante. eu? Não, deixa eu pegar essa bola por enquanto. Vai. É uma pergunta muito legal, assim. As pessoas perguntam, geralmente, por exemplo, até para mim, acho que para o Alex ou para qualquer outra pessoa.
Quando você virou gay? Aí minha resposta é no dia 14 de março de 1997. Acordei numa bela manhã, falei, vou ser gay. Ê. Não, não é assim que funciona. É um processo de descobrimento. Aí eu volto à pergunta: quando você virou hétero? Não, eu nasci hétero. Obrigado, já respondeu a sua pergunta, então. Porque ninguém não é assim, eu nasci gay, agora eu vou sair do armário. Ei, a partir de hoje eu sou gay. Ontem eu não era, tá? Ontem eu gostava de mulher, hoje eu negócio de. Não, não é assim. É um processo. A questão para o gay acaba se tornando um pouco mais difícil, porque esse processo a gente nada contra a maré. A maré está indo de um lado, que a gente chama de sociedade, né? Colocando a princesa e o príncipe, colocando os protagonistas de filmes, são todos héteros, todo lugar que você vê é hétero. Aí tem a questão da religião, tem a questão da família. Então, você está indo naquela direção de eu acho que eu não me enxergo assim, mas eu tenho que me enxergar como hétero. Então tem esse processo de descobrimento. A idade, eu diria que é realmente na questão da puberdade, quando você começa ali entre os 11, 12 anos, quando você começa a entender essa questão de atração sexual. Da mesma forma como um hétero. Se você tem uma criança hoje de 1 ano, 2 anos de idade, não tem como se perguntar para a criança: você é hétero, você é gay, você é bi? Ela ainda não tem essa percepção de descobrimento. Então, isso é com o tempo. Isso. Eu gostaria só de acrescentar também que, no caso, a gente não tem uma fase de experimentar para saber se a gente realmente gosta ou não. A gente simplesmente nasce. Quando a gente entende que existe ali, a gente começa entendendo primeiro que existe o sexo masculino e o feminino, a gente já começa a se sentir atraído por um dos dois, a gente já começa a ter ali, de repente, olhar de uma forma para um e não para outro. Então a gente começa a sentir atração pela figura, seja masculina ou feminina, e depois do tempo a gente vai entendendo e a gente vai realmente descobrindo. Acontece muitos casos das pessoas ficarem casadas aí por um tempão, como trouxemos a Fernanda Souza, por exemplo, ela ficou casada um bom tempo com o Tiaguinho. Então, recentemente que ela descobriu ali, ela se descobriu como uma mulher bissexual, e não é uma questão de, mas é porque ela não experimentou antes? Não. Pode ter sido porque ela não teve a oportunidade, porque ela estava seguindo uma sociedade, ela estava dentro da família dela, então ela já poderia ter isso com ela dentro, tá? Por um tempo, ela segurou, só que acabou que ela se descobriu neste momento. Tá? Então foi ali uma questão de realmente sair do armário. Sair do armário não é experimentar. Sair do armário é entender que você é daquela forma, que você gosta daquilo, que você se identifica daquela maneira e que é isso e não importa a sociedade, não importa a família, não importa a religião. Você só é você. E é sobre e tá tudo certo. Isso vai de pessoa para pessoa também. Um outro, voltando agora um pouquinho para a questão do trans, né? Mas a pessoa trans, eu vi um exemplo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Mas ela nasceu com, vamos supor que um homem trans, não, deixa eu pegar uma mulher trans, por exemplo. Ela nasceu com sexo masculino, mas se enxerga como mulher. Então, quando a gente estava explicando ali, era justamente isso, como você se enxerga. Você não pode colocar como simples fato o seu genital te define como o seu genital ele não te define como o sexo. Por que não? Vamos supor que você sofre um acidente de carro. Eu sofri um acidente e esse acidente foi terrível e cortou o seu genital fora. Então, a partir daquele momento, você vai se enxergar como mulher? Não. Então, o que define o seu gênero não é a sua genitália, é justamente como você se enxerga. Então, eu me enxergo como homem, independente de qualquer coisa, eu me enxergo como homem. Então, uma pessoa trans, ela se identifica, como ela se enxerga, não com a parte genitália dela. Ficou mais claro? E eu só gostaria de colocar só um adendo com pessoas trans e travestis. Seria bom
a gente não fazer a pergunta de qual é o seu nome verdadeiro, qual o nome que você nasceu, assim, sempre usar o nome social da pessoa, tá bom? Às vezes pode ali estar mudando em cartório, não ser reconhecido ainda, ou tá num processo de transição ali, tá bom? Então, seria muito educado da nossa parte não perguntarmos, mas qual é seu nome verdadeiro? Não tem nome verdadeiro, tem o nome na qual eu me apresento. A gente respeita tanto, por exemplo, a Anitta, que o nome dela não é Anitta, e eu não sei se vocês sabem, mas o nome dela é Larissa. Então, se a gente consegue respeitar que a Anitta é a Larissa e se apresenta como Anitta, por que a gente não pode, de repente, aceitar que o Alex virou Patrícia ou virou algum outro nome feminino e vocês precisam tanto saber do meu nome? Ninguém precisa saber do nome. Eu aposto também que vocês podem nem saber o nome do como a Pablo Vittar se apresenta quando não está de drag queen. Então é muito legal vocês não perguntarem ali, é uma coisa um pouco mais educada de não perguntar, tá bom? A pergunta, às vezes, ela pode ser interessante, mas às vezes a pergunta ela pode ser muito desagradável. Vou falar no Muito meu invasiva. caso. Quando eu estou com o meu namorado, por exemplo, às vezes eu escuto pergunta, mas quem que é a mulher da relação? Não tem mulher na relação, são dois homens, não tem mulher na relação. Ou, por exemplo, pergunta assim, viu, mas aí vocês vão casar? Mas aí quando vocês for casar, assim, ó, quem que vai entrar de noiva? Não, no meu caso são dois homens, então os dois entram de homens, de noivo, entendeu? Então são perguntas desagradáveis que a gente escuta e... Ou, por exemplo, mas e aí na casa, quem que é a mulher? Quem que lava a louça? Eu falei, nossa, agora você partiu num nível machista ali extremo, né? Mas tudo bem. Da mesma forma, os bissexuais também, que eles têm, ouvem perguntas extremamente desagradáveis, tipo, mas uma hora você gosta de uma coisa, outra hora você gosta de outra, hoje você gosta do quê? Não, são bissexuais, eles sentem atração por ambos os sexos. Mas então você tá com uma mulher e você sente falta de homem? Não, pelo amor de Deus, gente, não façam essas perguntas, tá? Acho legal também que a Stephanie comentou Isso. ali sobre a pessoa operada. Como eu disse, muitas das pessoas que se consideram uma pessoa transgênero, tá? Que de repente uma mulher trans se enxergue como uma mulher trans, como uma mulher, pode ser muitas vezes que ela não tenha nem passado pelo processo ali de mudança de sexo, tá bom? Muitas vezes acontece, como eu citei, da pessoa não ter passado pelo processo, seja por questão financeira, seja por questão política, seja por questão de aceitar como que ela se vê, o que ela, com que ela nasceu. Então, muitas vezes ela simplesmente opta por não fazer a mudança de sexo e mesmo assim ela ainda se enxerga como mulher e mesmo assim é muito importante a gente respeitar isso e continuar tratando-a como uma mulher, tá? Como ela é. Bacana. Gente, então o form está aí, ó. Se vocês, estou jogando aqui de novo. Se vocês ainda não responderam, responde lá que vai ajudar bastante a gente. Léo, Oi. desculpa, mas sobre o form, eu estava respondendo a pergunta 7. Se você colocar de checkbox, a gente pode selecionar mais de um tema que a gente gostaria que fosse abordado. Ele está com bolinha, e aí a gente só Ah, pode escolher um. putz, tem que alterar lá então. Qualquer coisa deixa no final também. Isso, legal, boa. Pode ser? Pode. Maravilha. Algo mais? Se quiserem compartilhar também, gente, o Forms aí para a gente alcançar mais pessoas que não conseguiram, não puderam estar participando hoje. Também fica legal para a gente saber como que a empresa está lidando. Legal, gente. Valeu. Espero que tenha sido produtivo esse workshop. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho, com muita dedicação para vocês, tentando ser o mais explicativo possível, tentando ser o mais didático possível, porque a gente sabe que o assunto é um pouco complexo quando a gente não está no dia a dia aí falando, abordando esses assuntos, tá? Qualquer dúvida também pode procurar a gente, se tiver alguma coisa, qualquer questão pode procurar a gente. Tem o pessoal de People também, está bem aberto. Obrigado mesmo de Muito coração, foi obrigado, gente. sensacional. Obrigada a Agradeço vocês, demais sua gente. participação. Isso aí, Nossa, muito parabéns, importante. gente. Muito obrigada. Foi Obrigado, demais. gente.